João capítulo de número 11, versículo de número 3. Os que acharam, digam amém. A palavra de Deus diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Diga glória a Deus. Diga, fala comigo, Jesus. Senhor meu Deus, eu preciso da tua presença para pregar a tua palavra. Nós estamos aqui rendidos a ti. Que um espírito de revelação, Senhor, venha sobre a minha vida, Senhor, para que eu possa trazer uma revelação de acordo com a necessidade do coração de cada pessoa que está aqui. Eu sei, Senhor, as minhas falhas, eu conheço os meus pecados. Me lava no sangue de Jesus e me usa como instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser um instrumento para falar não aquilo que eles querem, mas aquilo que eles precisam. Em nome de Jesus. Podemos assentar, queridos. É interessante, mas como Deus, Ele tem um propósito com a família. O texto que nós acabamos de ler mostra a história de um homem chamado Lázaro, e a Bíblia diz que Lázaro estava doente. Em outras palavras, Lázaro estava morrendo. Porém, Lázaro era amigo de Jesus, a sua família era amiga de Jesus. A Bíblia diz que Lázaro, Marta e Maria era uma família que Jesus amava. Jesus gostava de estar na casa deles. Jesus gostava de comer na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Era uma família amada por ele. Tanto que todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém, uma casa que ele batia sempre na porta era a casa de Lázaro. Por quê? Porque era uma casa que ele gostava de estar. A Bíblia diz que Jesus amava aquela família, amava cada pessoa de maneira particular. Ele amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. Porém, mesmo diante de tanto amor, a Bíblia diz que Lázaro ficou doente. E no momento da prova, no momento da necessidade, no momento onde ele está enfrentando uma enfermidade, creio que procurou todos os médicos da região, e o diagnóstico foi: nós não achamos causa para a sua doença, não tem remédio para te curar. E no momento que nós recebemos uma notícia dessa, o desespero bate na porta do nosso coração. Aí você se lembra que o seu melhor amigo é Jesus, você diz: estou tranquilo. As irmãs de Lázaro, vendo o seu irmão na cama, dizem: manda chamar Jesus. Elas pegam um mensageiro, mandam uma notícia dizendo: Jesus, aquele a quem você ama, aquele seu amigo está doente, venha rápido, venha curar, porque senão a nossa família vai ser destruída, a nossa casa vai ser abalada. Lázaro, um homem que todo mundo gostava dele, as suas irmãs amavam Lázaro, e a Bíblia diz que vendo ele naquela situação, deitado naquela cama, elas pensaram: nosso socorro está no Senhor. E a Bíblia diz que elas mandaram mensageiro ir atrás de Jesus, para que Jesus viesse na sua casa. E aqui, queridos, eu vejo um erro de pessoas que se acomodam na presença de Deus, porque a Bíblia diz que quando a filha de Jairo ficou doente, ela tinha 12 anos, ele era um religioso, ele não conhecia Jesus, mas quando a sua filha ficou doente, o que ele fez? Ele saiu da sua casa, ele foi até a praia, porque ele sabia que Jesus estava ali, ele se dobrou diante de Jesus,
ele rogou pelo milagre. Por quê? Porque a casa dele estava com um problema, a família dele estava com um problema, ele tinha um problema. O que ele foi? Ele foi atrás de Jesus. Ele não esperou Jesus vir na sua casa, ele foi atrás de Jesus, dizendo: eu vou levar Jesus para minha casa, ele vai colocar a mão na minha filhinha, a minha filhinha vai ser tocada, ela vai ser curada. Quando ele saiu, a filha estava doente, e a Bíblia diz que no meio do caminho a menina morreu. As irmãs de Lázaro conheciam a Jesus, mas a Bíblia diz que na hora do problema, na hora da dificuldade, elas mandaram dizer para Jesus. Elas mandaram um mensageiro. Quem tem problema tem que ir atrás. Se o problema é seu, a família está passando por uma dificuldade, você tem que ir até Jesus e convidar ele para ir na sua casa. Aqui está o primeiro erro da vida das irmãs de Lázaro. Mandaram um mensageiro, mandaram uma pessoa dizer. Elas amavam Jesus, elas conheciam a Jesus, e isso acontece com a gente. Nós vamos passando tanto tempo na igreja que nós se acomodamos da fé, e aquilo que é para nós fazer nós terceirizamos. Ora para mim, irmã Joana, porque eu estou passando por um problema. Não é errado você pedir oração. Ora para mim, Tiago, porque eu estou passando por uma luta. Não é errado você pedir oração, mas tem milagres que Deus quer usar a sua oração para fazer. Deus, ele quer usar a sua boca. A Bíblia diz que quando o mensageiro saiu para levar a notícia para Jesus, sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. E como o Senhor sabe disso? Porque o caminho da onde ele saiu até chegar aonde Jesus estava dava 34 quilômetros. E quando ele chegou lá para dizer, ele chegou e disse: Jesus, aquele o seu amigo a quem você amas. Irmãos, por que elas não pediram? Porque se elas pedissem: Jesus, manda uma palavra, ele mandaria uma palavra e Lázaro seria curado. Porque todo aquele que pede, recebe. Tudo aquilo que você pede, crendo, você recebe. Mas elas não, elas mandaram dizer, e o argumento foi: aquele a quem você ama. Se você olhar pela ótica do texto, elas tentaram chantagear Jesus, como quem dissesse assim: olha, ele é seu amigo, por que ele está doente? Ele é seu amigo, por que ele está enfermo? Ele é seu amigo, por que ele está passando por isso? Ele é seu amigo. Em outras palavras, quem conhece Jesus sabe que o prazer dele é fazer milagre, sabe que o prazer dele é tocar a família, é restaurar uma casa, é fazer um milagre. Mas para que ele faça o milagre, meu Deus, é necessário que a gente coloque o nosso coração para pedir. Porque aquele que pede, recebe. Nós temos que pedir com fé. E a Bíblia diz que ele responde a nossa fé. No momento que ela olha e diz: aquele seu amigo a quem você ama está doente, como se colocasse Jesus na parede, dissesse para ele: o senhor é obrigado a fazer, porque o senhor disse que ama ele. E a primeira lição que eu aprendo, e você também tem que aprender: não é porque nós servimos a Jesus que nós estamos isentos de passar por problemas. Os problemas nos preparam para propósitos. A Bíblia diz que o problema me fortalece a vencer e viver aquilo que Deus planejou para mim. E quando eu olho para a história de Lázaro, quando o mensageiro chegou, ele saiu de casa, Lázaro estava doente, e sem saber, Lázaro morreu. O mensageiro dá a notícia e Jesus disse: olha, diga para elas que a enfermidade não é para a morte, mas para que o meu nome seja glorificado, o meu nome seja exaltado. Diga para elas que o milagre que vai acontecer vai glorificar o meu nome dentro da casa delas.
mensageiro voltou, Lázaro já estava morto e enterrado. Quando eles olharam aquela situação, a Bíblia diz que Jesus demorou mais 2 dias. Primeiro dia, o mensageiro chega. Segundo e terceiro dia, Jesus demora. No 4º dia, Jesus vem. Lázaro já está morto, fazia 4 dias, enterrado e em decomposição. Quando Jesus chega depois de 4 dias, a Bíblia diz que as irmãs que mandaram o mensageiro agora vão buscar. E quando elas chegam para buscar a Jesus, as palavras delas foram: olha, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus, olhando para Marta, diz para Marta: Marta, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você manter a sua fé naquilo que eu vou fazer na sua casa, você vai ver milagre acontecendo, Marta. E a Bíblia diz que depois de ouvir estas palavras, Maria vem, se prostra aos pés de Jesus, e Jesus pergunta: aonde está Lázaro? Lázaro estava no cemitério, Lázaro estava sepultado, não havia mais esperança dentro daquele cemitério. Colocaram uma pedra na frente do sepulcro, e de repente Jesus recebe a orientação de uma das irmãs dizendo: ele está enterrado aqui. E Jesus então olha para os coveiros dentro daquele cemitério e diz: tirem a pedra. Porém, uma pedra de mais de 2 toneladas. Não era qualquer pessoa que tirava a pedra da frente de aquela sepultura. Era necessário força. O coveiro tinha que se esforçar. Eles teriam que empurrar aquela pedra. Mas quando eles fizeram a parte que cabia a eles, Jesus deu uma palavra: Lázaro, vem para fora. E diante da palavra de Jesus, Lázaro ressuscitou, foi restaurado, veio para fora, e ele foi restituído para a sua família. Uma das coisas que eu aprendo é que às vezes os problemas, eles podem ser causas impossíveis, mesmo você servindo a Jesus. E somente um milagre pode resolver a nossa vida. Somente milagres podem resolver os nossos problemas. Mas você é amigo de Jesus. É por isso que você tem que levar Jesus para sua casa. É por isso que você tem que ter intimidade, porque na hora que o problema bater na sua porta, você não vai mandar ninguém buscar Jesus. É você que vai se dobrar diante dele e dizer: mestre, eu estou aqui, eu preciso de um toque, eu preciso de um milagre. E ainda que a sua causa seja impossível, ele é Deus de milagre para mudar a sua história. Jesus, quando ele faz o milagre, ele restitui a vida para aquele que estava morto. Quando o mensageiro foi buscar, Lázaro estava doente. Quando ele deu a notícia, Lázaro estava morto. Uma das coisas interessantes, que parece que quando a gente vai buscar a presença de Deus, aquilo que está ruim piora. Mas piora para melhorar, piora para que ele vai fazer milagre, piora porque ele vai estender as mãos, piora até Jesus entrar na sua casa. E uma das coisas eu aprendo, que ele derramou uma bênção de restituição. Jesus, ele tem o seu tempo certo e a sua maneira certa de agir. Ele não foi na hora que mandaram chamá-lo. Ele foi no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Não é que Deus não pode fazer na hora que você pede, é porque você tem que estar preparado para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. E muitas
das vezes nós somos tão limitados que eles começaram a clamar dizendo: vem Jesus, vem curar. Ele dizia: eu não quero curar, porque o milagre que eu vou fazer vai glorificar o meu nome dentro da sua casa. O milagre que eu vou fazer, até as pessoas que não conhecem a história de vocês vão dar testemunho lá na frente. O milagre que eu vou fazer na casa de vocês vai glorificar o meu nome. É interessante, irmãos, mas às vezes as coisas pioram para melhorar. Pastor, eu comecei a buscar e as coisas pioraram. Fica tranquilo. Sabe por quê, queridos? Eu aprendo com a história de José, que José chegou dentro da casa dos seus pais e disse: olha, eu tive um sonho, o sol e a lua e 10 estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos dele ficaram com ódio dele, porque o sol e a lua eram o pai e a mãe, e as estrelas eram os irmãos. Eles olharam para José e disseram: você é um presunçoso, você não vai tomar o lugar do pai. O pai então pega uma túnica de mangas longas, colorida, e coloca em José e diz: olha, você está sendo marcado como filho a quem eu amo. A Bíblia diz que José então ele tem uma marca, e ele sai para ver o que os seus irmãos estão fazendo. No meio do caminho rasgam a sua túnica, enchem ela de sangue, jogam ele dentro de uma cisterna, o lugar onde se colocava água no deserto, pensando: ele não vai tomar o lugar do pai, ele não vai sentar no lugar do pai. Mas não era a cadeira do pai que estava preparada para José. José seria o governador do mundo inteiro. O que os irmãos não sabiam, que afastando José da cadeira do pai, eles estavam empurrando José para o propósito de vida que Deus havia planejado para ele. Porque Deus, em toda dificuldade, preparou José para sentar na cadeira que ele estava sentado. Sabe as dificuldades que você passou na vida? Se você olhar para trás, ela te preparou para você estar sentado no lugar aonde você está. Porque quem não conhece a sua história não sabe por que você chegou aí. Quem não conhece a sua história não entende como você foi abençoado, agraciado. Você não era o melhor, você não tinha mais capacidade, mas quando Deus escolhe, está escolhido, meu irmão. A casa de Jairo foi uma casa agraciada. A casa de Lázaro era uma casa simples, numa aldeia, num vilarejo, mas Jesus gostava daquela casa. Jesus entrava no templo suntuoso, mas também entrava na casa simples. Não tem casa que ele não entre. Se você hoje clamar pela presença, ele vai entrar na sua casa, e você vai ver que o nome dele vai ser glorificado ali dentro. Jesus, ele tem o tempo e a maneira. As irmãs queriam: vem! E a Bíblia diz que ele atrasou por 2 dias. Só uma pergunta, irmãos: Deus atrasa? Jesus não atrasou 2 dias. Jesus, ele faz o que ele quer, na hora que ele quiser e no tempo que ele determinou. Maria chegou no meio da festa de casamento e disse para ele: filho, acabou o vinho. Ele disse: tudo bem, mas ainda não chegou a minha hora. Aí Maria olha e diz: então façam tudo o que ele disser, obedeça a ele. Aí ele começou a dizer: prepare estas 6 talhas aonde os judeus se purificam.
Quando chegou a hora, meu irmão, Ele transformou aquilo que era impossível em possível. Ele transformou a água em vinho, porque quando chega o tempo de Deus, não tem mandinga que tire a sua vitória. Quando chega o tempo de Deus, não tem macumba que quebra a sua vitória. Quando chega o tempo de Deus, não adianta colocar olho gordo, porque não tira a sua vitória. Quando chega o tempo de Deus, o milagre vem para glorificar o nome dEle dentro da sua casa. As pessoas precisam conhecer o Deus que você serve, meu irmão. Vem, Jesus, vem. O problema é, queridos, que às vezes a gente se acostuma com a presença. Ele tem tantas coisas novas para fazer. Eu acho que tem tantas bênçãos retidas no céu, que são para você, que você nem imagina. Eu acho que tem tantas coisas preparadas para você que ainda não chegou na sua mão. Por quê? Porque Deus está esperando você clamar. Quando Jesus chega depois de 4 dias, as irmãs, sabendo que Ele estava se aproximando, saíram da casa e foram correr. O problema era grave. Por que elas não correram? Não foi Jesus que se atrasou, foi elas que demorou para buscar a presença dEle. É a gente que falha. Não é que Ele não quis fazer, é a gente que não foi atrás. Mesmo Jesus chamando, mesmo Lázaro sendo amado, ele tinha que passar por aquilo. Tem coisas que você tem que passar. Eu tenho marcas que hoje são cicatrizes, mas que um dia foram feridas. E as minhas cicatrizes revelam que as feridas não foram capazes de me parar. Você sangrou, doeu, chorou, mas está de pé. Marta e Maria estavam confusas. Como assim? Ele sempre disse que nos amava. Por que a gente está passando por isso? Por que Ele demorou tanto? Por que Ele deixou Lázaro morrer? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, Ele tem cura para quem está doente, mas também tem vida para quem está morto. Ele tem a solução para todos os problemas da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: se Ele chegasse no dia que elas clamaram, se elas clamassem no primeiro dia, Ele tinha cura. Quando o problema se tornou insolúvel, Ele tinha a palavra de ressurreição. Pastor, eu demorei para buscar, não demorou. Você ainda está de pé, você ainda está respirando. Se Ele te permitiu vir neste culto, é porque Ele pode fazer milagre na área da sua vida que estava perdido e restituir o que você perdeu. Marta, ansiosa, preocupada, olha para o mestre e disse: se o Senhor tivesse chegado antes, por que o Senhor falhou? Ela disse: eu não falhei, mas eu quero te preparar para viver o que eu vou fazer. Como assim, Jesus? Eu quero preparar o seu coração. Você quer ver um milagre na sua casa? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu creio que o meu irmão vai ressuscitar nos últimos dias. Não, eu não estou falando um milagre no futuro, não. Eu estou falando que vai ter milagre hoje na sua casa.
Ela estava olhando e pensando que o milagre aconteceria lá na frente. Jesus estava dizendo: não, a sua fé vai glorificar o meu nome hoje. O meu milagre para a sua vida é hoje. E o interessante é, queridos, que um dos maiores segredos espirituais para a nossa vida é a fé. Uma palavra tão pequena, porém de uma consequência extraordinária. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé sobrenatural vem a partir do momento que a revelação das Escrituras vem ao seu coração e você tem a certeza do que eu estou pregando é para você. No momento que eu falei que Marta disse: eu sei que o meu irmão há de ressuscitar lá na frente, Jesus, ele disse: não, se você crer, você vai ver, é hoje a minha glória. Jesus, ele testifica no seu coração que o milagre para você é hoje. O que eu vivo hoje é o resultado de orações, de pedidos de oração, de campanhas que eu fiz, de coisas que eu coloquei, de coisas que eu escrevi, de coisas que eu dobrei o joelho. E eu tenho certeza, meu irmão, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A fé, ela é o único canal de milagres. Quando as coisas se tornam tão difíceis que você olha e você perde o chão e diz: pastor, eu não sei o que fazer. É neste momento que você precisa se agarrar à sua fé. Fé é certeza, fé é convicção. Fé é você dar o primeiro passo e Deus colocar o degrau. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Fé é continuar firme, ainda que as pessoas que te amam estão dizendo que é impossível que aconteça. Porque ferida não vem de inimigo, ferida vem de amigo. Inimigo eu espero paulada, pedrada, traição, facada. Mas quando um amigo meu fala, eu não estou esperando. Se quisermos ver a restituição daquilo que perdemos, nós precisamos colocar a nossa fé para funcionar. Quando Pedro estava dentro do barco, ele olha para Jesus e diz: se é tu que está aí fora, me manda ir ter contigo. Jesus só disse assim: vem. Pedro não perguntou: mas como eu vou sair do barco? Aonde eu vou me segurar? Não. Quando ele escutou a palavra que saiu da boca de Deus, ele pulou para fora do barco e ele começou a andar sobre as águas sem saber como ele iria fazer. E a fé é isso. A fé, eu não sei como vai acontecer. A única coisa que eu sei é que vai acontecer. A única certeza que eu tenho é que o melhor de Deus é para aqueles que esperam nele. A Bíblia diz que poderá uma mãe e um pai se esquecer dos filhos, mas Deus nos recolherá no dia da adversidade. Deus não te abandona. A Bíblia diz que parece que ele havia se atrasado, mas ele chegou no tempo certo, ele chegou na hora certa. O momento certo de Deus é o momento que a palavra se revela ao seu coração. Mas para viver a restituição além da fé, eu preciso remover os empecilhos. Porque Jesus perguntou: aonde Lázaro está? E mostraram o cemitério para ele. E ele foi. Por quê? Porque Jesus não anda sem propósito. Tudo que Deus faz é intencional.
tudo que Deus faz tem um propósito. Ele foi diretamente no problema daquela família. Lázaro está enterrado aqui. Ele disse: eu vou lá. E quando ele chegou no cemitério, haviam muitos mortos dentro da sepultura onde Lázaro estava. E a Bíblia diz que ele olha para aquelas pessoas e manda eles removerem as pedras. Ele não pediu para Marta, ele não pediu para Maria. Era impossível aquelas mulheres rolarem aquela pedra da porta da sepultura. Uma das coisas que eu aprendo, queridos, que existem coisas que Deus não vai fazer por nós, porque são empecilhos, que nós temos que tomar uma decisão. Para rolar aquela pedra é necessário esforço. E uma das coisas que eu aprendo, que Jesus queria que ele se esforçasse. Uma pessoa que tem poder de ressuscitar um morto depois de 4 dias, ele tem poder para fazer uma pedra levitar, uma pedra rolar, uma porta se abrir, atravessar a parede, fazer coisas extraordinárias. Mas ele disse: olha, eu não posso fazer um milagre enquanto você não rolar a pedra. Mas rolar a pedra era necessário força, é necessário esforçar. Você sabe por que tem muita gente que não recebe milagre? Porque só espera em Deus. E fé é atitude. Você precisa se esforçar, você precisa perseverar. Para remover a pedra você precisa de força. Então nesta noite use a força da fé, use a força do ânimo, use a força da esperança, use a força da perseverança. Use a arma que Deus está te dando para que você vença. Irmãos, todos nós nascemos com níveis de dificuldades. Todos nós enfrentamos problema, até pessoas mais prósperas, as pessoas mais simples. E aonde está o diferencial? O diferencial está em se esforçar. Porque quem tem talento, ele arrebenta, ele fica muito bom. Mas na maioria dos casos, o esforço supera o talento. O esforço supera o talento. O Messi é um craque, Cristiano Ronaldo se esforça. É só você entender: pastor, eu não tenho dom. Irmãos, mas você tem o doador do dom. Você precisa ter amizade com Jesus. Ele precisa conhecer a sua casa. Ele precisa conhecer a sua casa. Você precisa levar a presença de Deus nas suas palavras dentro do seu lar. Levar Jesus para casa é levar princípios. É levar o princípio do amor, da calma. É levar princípios de bênçãos para dentro do nosso lar. Porque nós não podemos ser bênção. Eu conheço pessoas que sorriem o dia inteiro no lugar que trabalham, mas quando chegam em casa se fecham, se isolam, vão para o celular, só patada, reclama de comida, reclama da casa, reclama do salário, reclama dos filhos, reclama de tudo. Numa casa onde Jesus entra, a Bíblia diz que Ele restaura o que foi perdido. Uma mulher, ela tinha 10 dracmas e uma se perdeu. As dracmas eram um presente de casamento. Ela tinha 10, ela perdeu uma,
ela ainda tinha 9, mas aquela dracma tinha um valor imensurável para aquela mulher. Para achar aquela dracma, ela acendeu a luz e ela começou a varrer a casa, para que a gente possa levar Jesus para dentro da nossa casa. Porque, queridos, aonde Ele chega não existe lugar para trevas. Aonde Ele chega, a paz começa a reinar dentro do nosso lar. A sua casa precisa ser a extensão do céu. Quando Jesus fez o milagre, é interessante, mas você vai perceber que alguns momentos antes de Jesus ser crucificado, Ele vai passar um momento na casa de Lázaro. Irmãos, eu fico imaginando a cena: Marta, Maria e Lázaro, o ressuscitado. Jesus sentado na casa, Lázaro ressuscitado do lado dele. Precisava falar mais alguma coisa? As pessoas que vinham de fora visitar aquela casa olhavam, viam Jesus e viam um milagre. Viam Jesus e viam um milagre. Que nessa noite as pessoas vão ver duas coisas da sua casa: a presença de Jesus e o milagre na sua vida. A presença de Jesus e o milagre na sua vida. A presença de Jesus e o milagre na sua vida. Eu quero orar por duas coisas nessa noite. Vamos colocar de pé? Oh, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, eu gostaria que hoje você convidasse Jesus para ir com você para sua casa. Eu gostaria que hoje você não mandasse dizer para Jesus, você buscasse a Jesus, porque você conhece o problema da sua casa, você sabe a necessidade da sua casa. Você tem sonhos, você sabe aquilo que você está perdendo, você sabe aquilo que você precisa. Senhor meu Deus e meu Pai, comece a orar, queridos. Senhor meu Deus, nós se colocamos na Tua presença. Pai, eu não estou mandando ninguém pedir por mim. Eu me coloco, Senhor, neste momento para orar, Santo Deus, porque sem a Tua presença o meu problema não resolve. Sem a Tua presença a minha casa vai ser destruída. Eu quero levar a Tua presença para minha casa, porque eu quero ver milagre de restituição dentro do meu lar. Restitui aquilo que se perdeu. Restitui a minha vida financeira. Restitui, Senhor, o casamento. Restitui a vida familiar. Abençoe, Senhor, a vida da Paula, do Alencar, da Gil. Abençoe, Senhor, os